Bem-vindos ao O Relator Sombrio. Hoje mergulharemos em uma história que por décadas assombrou o Brasil e deixou marcas profundas na justiça, na imprensa e na própria memória coletiva. Uma história em que vítimas se multiplicaram não apenas pela violência de um assassino metódico, mas também pelos erros de um sistema judicial fragilizado. Prepare-se, porque essa narrativa expõe as rachaduras de uma sociedade inteira. Antes de seguirmos, uma pergunta rápida para você. O que pesa mais em uma investigação? A primeira pista ou a primeira contradição? Deixe sua resposta nos comentários com a hashtag pista ou sim contradição. Sua opinião ajuda a manter esse espaço vivo e participativo. E já que estamos apenas no início, não se esqueça. Se você acredita que histórias reais merecem ser contadas com profundidade e respeito, inscreva-se em O Relator Sombrio e ative o sino de notificações. Assim, você não perde nenhuma de nossas próximas investigações. Agora vamos abrir essa cicatriz sombria. Imagine o silêncio. Não o silêncio reconfortante de uma noite tranquila, mas o silêncio que grita a ausência. O prato que esfria sobre a mesa, o chamado de um nome que não retorna, o pátio de escola que parece vazio demais. Esse foi o primeiro sinal do terror que se instalaria em Altamira, no Pará, no final dos anos 1980. Altamira, às margens do rio Xingu, era então uma cidade marcada por contrastes. De um lado, a promessa de grandes obras de infraestrutura que atraíam trabalhadores de todo o país e inflavam a economia local. Do outro, a desigualdade persistente, favelas crescendo nas franjas da cidade, onde crianças passavam dias inteiros nas ruas, entregues à própria sorte. Nesse cenário, um homem invisível encontrou terreno fértil para se esconder. Francisco das Chagas Rodrigues de Brito nasceu em 1965 em Caxias, no Maranhão. Sua infância foi marcada por privações, carências materiais e traumas que nunca foram tratados. Tornou-se mecânico por ofício e garimpeiro por necessidade, deslocando-se constantemente entre Pará e Maranhão sem criar raízes profundas. Era o vizinho discreto, o trabalhador humilde, o homem que parecia não merecer uma segunda olhada. Esse anonimato, no entanto, foi sua maior arma. Em 1989, o primeiro desaparecimento ocorreu em Altamira. Para muitos parecia apenas um episódio trágico, isolado, mas logo veio o segundo. E quando o terceiro caso surgiu, o padrão se revelou de forma inescapável. Meninos de 8 a 14 anos, quase sempre oriundos das camadas mais pobres, sumiam após serem vistos em situações aparentemente banais. A cidade, inicialmente incrédula, começou a se inquietar. Não demorou para que corpos fossem encontrados. Os locais de abandono revelavam não apenas descaso, mas uma assinatura cruel e repetida. As vítimas não eram apenas tiradas da vida, eram profanadas de uma forma que parecia ritualística. Cada detalhe aumentava o pavor coletivo. Para os moradores de Altamira, a confiança, aquele cimento invisível que sustenta qualquer comunidade, evaporava rapidamente. Pais e mães já não deixavam os filhos brincar na rua. Professores observavam salas de aula com carteiras vazias. Comerciantes fechavam as portas mais cedo. O medo se infiltrava em cada esquina. Enquanto isso, a polícia local enfrentava um dilema impossível. De um lado, a pressão da imprensa e da população exigindo respostas rápidas. Do outro, um tipo de crime que parecia fugir de qualquer padrão convencional. Investigar homicídios já era difícil em uma região marcada por poucos recursos. Investigar crimes em série, com assinatura ritual, beirava o impossível. Entre 1989 e 1990, o número de meninos desaparecidos já começava a preocupar as autoridades. Mas ainda não havia um rosto para o mal. Apenas o eco de um predador invisível que parecia estar sempre um passo à frente. Esse seria apenas o início de uma década de horror. O início dos anos 1990 em Altamira foi marcado por uma transformação silenciosa.
A cidade deixou de ser apenas um ponto no mapa amazônico e se tornou o epicentro de um medo coletivo que parecia não ter fim. Cada novo desaparecimento reforçava a sensação de que algo maligno rondava as ruas, e a ausência de respostas concretas fazia o pânico crescer como fogo em palha seca. Era como se o terror tivesse se tornado parte da rotina. Crianças que antes jogavam bola em praças, agora eram mantidas em casa sob vigilância rigorosa. Famílias improvisavam grades, trancas adicionais e horários rígidos para proteger os filhos. A normalidade estava desmoronando. E quando o medo supera a razão, as explicações extraordinárias encontram terreno fértil. Foi nesse clima de histeria que a investigação policial, pressionada por autoridades e pela mídia, se desviou do rastro verdadeiro e se agarrou a uma hipótese que, em retrospecto, parece tão improvável quanto devastadora: a ideia de que os crimes eram obra de um culto satânico. Relatos isolados, fragmentos de textos esotéricos encontrados em casas de espiritualistas locais e até boatos de rituais passaram a compor uma narrativa sedutora para o público. Afinal, era mais fácil acreditar em um grupo organizado, em um clube de monstros, do que aceitar a possibilidade de um assassino solitário agindo sob o nariz de todos. Médicos, empresários e até líderes religiosos foram colocados sob suspeita. Uma figura em particular ligada ao esoterismo foi demonizada como a suposta líder da seita. A imprensa, ávida por vender manchetes, amplificou cada detalhe, transformando suposições em certezas e rumores em fatos. Nesse cenário, a noção de prova material parecia ter perdido valor. Testemunhas mudavam suas versões a cada depoimento. Confissões eram obtidas sob circunstâncias questionáveis. Indícios frágeis se tornavam verdades absolutas. A caça ao culpado se transformou em uma caça às bruxas moderna, na qual o objetivo principal não era descobrir a verdade, mas acalmar uma população em desespero. Entre 1989 e 1993, pelo menos 19 meninos desapareceram em Altamira. Desses, ao menos 13 foram confirmados como assassinados. Cada novo caso aumentava a pressão por resultados rápidos, e a polícia, sem estrutura e sob a constante vigilância da imprensa, passou a forçar conexões improváveis. Era como se o simples ato de apresentar culpados, quaisquer culpados, fosse suficiente para restaurar a ordem. Mas o que se seguiu foi uma segunda tragédia. Inocentes foram condenados por crimes que jamais cometeram. Pessoas com vida pública respeitável, famílias inteiras destruídas pela marca de assassinos e ritualistas, carreiras profissionais foram arruinadas, reputações despedaçadas. A justiça, que deveria ser o farol em meio à tempestade, acabou se tornando parte do vendaval. A psicose coletiva havia encontrado seu bode expiatório e, por alguns anos, a cidade respirou com mais alívio. Não porque o mal tivesse cessado, mas porque acreditava-se que ele havia sido contido. Era uma paz artificial, construída sobre uma mentira conveniente. Enquanto isso, o verdadeiro assassino, discreto, anônimo, invisível, observava tudo em silêncio. Protegido pelo caos que ajudara a provocar, Francisco das Chagas continuava sua vida de mecânico, ora no Pará, ora no Maranhão, como se fosse apenas mais um trabalhador humilde tentando sobreviver. Ninguém o olhava duas vezes, e essa invisibilidade foi a sua maior vantagem. Quando as cortinas de Altamira pareciam ter se fechado, com culpados já apontados e condenados, a sensação de fim dominava a opinião pública. Para muitos, a ferida estava cicatrizada. Mas, na verdade, tratava-se apenas de um curativo mal colocado sobre uma infecção profunda. O verdadeiro predador permanecia à solta, e logo encontraria um novo território para agir. Francisco das Chagas voltou para o Maranhão, circulando pelas cidades de São Luís, Paço do Lumiar e São José de Ribamar. Retomou sua rotina de mecânico, aquele homem de aparência comum que consertava motos, carros, bicicletas, sempre com uma postura discreta. Era prestativo com os vizinhos, silencioso nos bares, invisível nas multidões.
Um homem que parecia não pertencer a lugar nenhum, mas que transitava por todos. Foi nesse ambiente, mais uma vez marcado por desigualdade e abandono, que os crimes ressurgiram. A partir de 1997, começaram a ocorrer desaparecimentos de meninos em circunstâncias semelhantes às de Altamira. Jovens pobres, entre 8 e 14 anos, vistos pela última vez ao lado de um homem que oferecia pequenos favores ou promessas simples. A isca era banal. Ajuda para caçar passarinhos, uma bicicleta emprestada, algumas moedas, mas suficiente para conquistar a confiança de crianças que viviam em meio à carência. Logo, os desaparecimentos começaram a se multiplicar. Pais e mães percorriam delegacias desesperados, colavam cartazes improvisados, buscavam qualquer pista. Mas a polícia, sem integração de informações entre estados, via cada caso como isolado. O histórico de Altamira, que deveria servir de alerta, era considerado resolvido. Essa falha de comunicação foi uma das chaves que permitiram ao assassino permanecer livre por tanto tempo. A crueldade do método de Francisco se repetia como uma assinatura macabra. Cada corpo encontrado trazia os mesmos sinais, os mesmos indícios de um padrão frio e calculado. Mas, assim como em Altamira, os recursos de investigação eram limitados. Exames forenses demoravam meses para serem concluídos, quando eram realizados. Testemunhas tinham medo de falar. A imprensa local até noticiava os casos, mas sempre de forma dispersa, sem conectar os pontos. E assim, ano após ano, o rastro de sangue se estendia. Só no Maranhão, as autoridades mais tarde ligariam Francisco a quase 3 dezenas de vítimas. Somando-se aos casos do Pará, esse número ultrapassaria 40 meninos. O predador se tornara confiante. Ele acreditava que era intocável, e talvez estivesse certo, porque durante anos, de fato, ninguém o tocou. A cidade convivia com o medo, mas sem nomear seu autor. Era como se o mal fosse uma sombra coletiva, um fantasma sem rosto, e isso tornava tudo ainda mais assustador. Mas a arrogância costuma ser o começo do fim. Em setembro de 2003, o menino Jonathan dos Santos desapareceu em Paço do Lumiar. Antes de sumir, comentou com um amigo que iria se encontrar com um mecânico para caçar passarinhos. Uma frase simples, quase banal, mas que se revelaria crucial. A polícia, a partir desse detalhe, começou a mapear os mecânicos da região. Foi nesse levantamento que o nome de Francisco das Chagas Rodrigues de Brito surgiu. A partir daí, o fio começou a se desenrolar. Pela primeira vez, a sombra ganhava contorno. O predador que por mais de uma década se escondera atrás de uma máscara de normalidade estava prestes a ser exposto, mas ainda faltava a peça final para derrubar sua fachada. Em dezembro de 2004, a longa invisibilidade de Francisco das Chagas finalmente chegou ao fim. A investigação, que começara com a pista simples deixada pelo menino Jonathan, um mecânico, levou os policiais até a porta de sua casa em São José de Ribamar. Francisco os recebeu com calma, quase com a serenidade de quem nada teria a esconder. Esse traço, a frieza, seria descrito mais tarde como uma das marcas de sua personalidade. Um homem capaz de encarar investigadores sem tremer, como se a verdade fosse apenas mais um motor que ele pudesse desmontar e remontar ao seu gosto. Mas dentro do quintal a máscara caiu. Escavações revelaram restos humanos enterrados. Dentro da casa, pertences de meninos desaparecidos foram encontrados. Objetos pessoais que não deixavam margem a dúvidas. Diante desse cenário, Francisco não resistiu. Confessou. A confissão, no entanto, não foi apenas um alívio momentâneo para famílias devastadas. Foi um mapa macabro de uma década de crimes. Francisco descreveu com frieza como se aproximava de crianças vulneráveis. Ofertas banais, promessas pequenas, o gesto de um adulto que parecia confiável. Levava-as para locais isolados e, longe de qualquer olhar, repetia seu ritual. A cada detalhe, a semelhança com os crimes de Altamira ficava mais evidente. E foi aí que a ferida se abriu novamente. Porque, ao narrar seus métodos,
Francisco descreveu elementos que coincidiram com as cenas de Altamira, aquelas pelas quais outros já haviam sido condenados. A revelação caiu como uma bomba. Significava que pessoas inocentes haviam sido injustamente punidas, enquanto o verdadeiro autor permanecia impune. O caso ganhou repercussão nacional e internacional. O nome de Francisco das Chagas se tornou sinônimo de falhas do sistema, de cegueira institucional e de vulnerabilidade social. Mas, acima de tudo, representava o rosto de um predador que por muito tempo havia se confundido com a multidão. Os julgamentos começaram no Maranhão. A cada audiência, provas se acumulavam. Confissão, restos mortais, objetos pessoais das vítimas. Não havia mais como negar. As penas foram se somando, ultrapassando a marca de 600 anos de prisão. Francisco foi enviado ao complexo penitenciário de Pedrinhas, um dos mais temidos do país, onde permanece até hoje. Mas o processo não terminou com a condenação do assassino. Em paralelo, começou a batalha das famílias injustamente marcadas em Altamira. Anos de estigma, de olhares desconfiados, de carreiras arruinadas, precisavam agora ser confrontados pela verdade. A reversão das condenações foi lenta, cheia de obstáculos burocráticos e resistência institucional. Só ao final, quando já não havia mais como sustentar a mentira, vieram as absolvições. A vitória, contudo, era amarga. Porque a absolvição devolve a liberdade, mas não devolve o tempo. Não apaga o estigma. Não repara a vida quebrada. Os condenados injustamente carregaram cicatrizes invisíveis, talvez tão cruéis quanto as deixadas nas famílias das vítimas assassinadas. Enquanto isso, o Estado brasileiro começou a ser pressionado em outra frente. O caso chegou à Corte Interamericana de Direitos Humanos, que passou a analisar as falhas graves na condução da investigação em Altamira. Para evitar uma condenação formal, em 2009 o governo assinou um acordo de solução amistosa, reconhecendo as falhas e se comprometendo a pagar reparações financeiras às famílias atingidas. Era um gesto simbólico, necessário, mas insuficiente, porque dinheiro não devolve filhos. Não apaga o estigma, não cicatriza a perda. Esse período marcou o auge da exposição do caso. Documentários, livros, reportagens, tudo começou a revisitar os anos de horror. A figura de Francisco das Chagas passou a ser estudada em cursos de criminologia e direito. Mas a maior lição não estava no perfil do assassino, e sim no colapso de uma justiça que, no afã de apontar um culpado, escolheu os errados. A tragédia, portanto, foi dupla. Meninos perderam a vida para um predador, e famílias perderam a dignidade para um sistema cego. O caso de Francisco das Chagas. Rodrigues de Brito não terminou com sua prisão, pelo contrário. Foi a partir dela que começaram os ecos mais profundos, aqueles que se estenderam para além das famílias diretamente atingidas, contaminando a confiança de toda uma sociedade em suas próprias instituições. As condenações injustas em Altamira foram pouco a pouco revistas. Alguns dos acusados, depois de anos de prisão, finalmente tiveram suas absolvições reconhecidas. Mas a liberdade tardia nunca apagou a marca social. Em pequenas cidades, a memória coletiva não se apaga com um simples carimbo. Pessoas que antes eram vizinhos respeitados carregaram por décadas o estigma de monstros, mesmo após a verdade ter sido revelada. Para muitos, a vida seguiu em ruínas. Enquanto isso, o Maranhão continuava a lidar com a sombra deixada por mais de 40 vítimas. Comunidades inteiras ainda hoje lembram dos meninos desaparecidos, dos enterros silenciosos, das marchas desesperadas de mães pedindo justiça. O trauma coletivo não se esvai com o tempo, permanece como uma cicatriz aberta na identidade de bairros inteiros que aprenderam a viver com a desconfiança e o medo. No cenário jurídico, o caso entrou para a história como um alerta. A histeria coletiva, somada à pressão da mídia e à fragilidade das investigações, pode levar a erros devastadores. Universidades passaram a estudá-lo como exemplo de falhas de procedimento e de como a pressa em dar respostas pode ser tão letal quanto o próprio criminoso. Na esfera internacional,
o acordo de 2009 firmado pelo Estado brasileiro diante da Corte Interamericana de Direitos Humanos estabeleceu reparações financeiras às famílias das vítimas e dos condenados injustamente. Foi uma tentativa de reconhecimento da falha, mas nunca uma solução plena. Afinal, que indenização poderia preencher o vazio deixado por uma infância roubada ou pela dignidade estraçalhada por uma acusação infundada? Francisco das Chagas, por sua vez, permanece no complexo penitenciário de Pedrinhas, condenado a mais de 6 séculos de prisão. Sua figura, porém, ultrapassa a de um criminoso individual. Ele se tornou o espelho das brechas de um país. A vulnerabilidade de crianças pobres, a ausência de políticas públicas de proteção, a fragilidade de investigações em áreas carentes de recursos e, acima de tudo, a facilidade com que a sociedade encontra conforto em narrativas falsas quando a verdade é dolorosa demais para ser aceita. E talvez essa seja a maior lição. O mal não se revela apenas no ato de um predador solitário. Ele também se manifesta na indiferença institucional, na pressa de punir, na cegueira que prefere inventar culpados a encarar o verdadeiro horror. Nas terras vastas e esquecidas da Amazônia brasileira, a inocência foi ferida 2 vezes, pela mão de um assassino ritualista e pela pena de uma justiça que preferiu a mentira conveniente à verdade complexa. A soma dessas tragédias deixou um legado sombrio, um legado que não deve ser esquecido. Se você chegou até aqui, sabe que esta não é apenas a história de um homem, mas de um sistema inteiro em colapso. É um alerta, um espelho e um chamado à vigilância. Porque, como vimos, a escuridão às vezes não se anuncia com estrondo. Ela chega em silêncio, no silêncio de uma cadeira vazia na escola, no silêncio de um prato intocado na mesa. E por isso, antes de encerrarmos, deixo a você uma pergunta. Na sua opinião, a imprensa ajudou a iluminar esse caso ou acabou confundindo ainda mais os caminhos da justiça? Responda nos comentários com as hashtags ajudou ou confundiu. Sua visão é essencial para entendermos como histórias como esta continuam ecoando até hoje. Se este mergulho denso lhe trouxe reflexões, deixe o seu like para apoiar o canal. E lembre-se, para não perder nossas próximas jornadas pelas sombras da história, inscreva-se em O Relator Sombrio e ative a campainha. Compartilhe este vídeo com quem você acha que precisa conhecer esta história, porque só a memória pode impedir que tragédias como esta se repitam. Até a próxima investigação. E lembrem-se, a vigilância é nossa única defesa contra a escuridão que insiste em se esconder na normalidade.